Irmãos, frequentemente nós nos frustramos por criarmos expectativas irreais, às vezes até exageradas a respeito de alguém. O povo de Israel, povo judeu na época de Jesus, sentiu-se frustrado com Jesus, até aborrecido com Jesus, porque Jesus não satisfez as expectativas daquele povo. Ao invés de usar o seu poder para derrotar Roma e estabelecer um reino institucional e visível, Jesus veio e usou o seu poder para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, para curar os leprosos e com sabedoria sublime anunciar o reino de Deus. E esse reino de Deus não foi um reino visível, foi um reino espiritual estabelecido no coração de todos aqueles que passaram a crer no seu nome. É o que diz Lucas no capítulo 17. E esta ação de Jesus, esta relação de Jesus com seu povo, frustrou as expectativas que aquele povo teve consigo mesmo. E por causa disso, a hostilidade em torno de Jesus, que se apresentava como Messias, que se apresentava como o Filho de Deus, aumentou. Questionamentos em torno da legitimidade da sua natureza, do seu ministério, a verdade das suas palavras, passaram a ser questionadas de maneira muito frequente. No capítulo 16 de Mateus, você pode abrir comigo, você tem a narrativa em que Pedro é questionado. Na verdade, os discípulos foram questionados por Jesus. Diante de tantos questionamentos, diante de tantas dúvidas a respeito de Jesus, importou a Jesus chamar para perto de si os seus discípulos. E a esses discípulos, Jesus então direciona a pergunta no verso 15. E vocês, continuou ele, quem dizeis que sou, ou que eu sou? Pedro toma a frente e faz uma confissão para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. A partir desse momento, Jesus então começa a anunciar aos seus discípulos, começa a falar com seus discípulos, preparando-os para uma experiência que ele haveria de viver na cidade de Jerusalém. O primeiro discurso, a primeira menção que ele faz à sua morte, encontra-se aí no verso 21 e no verso 21. Ele pela primeira vez anuncia aos seus discípulos o que haveria de acontecer com ele em Jerusalém. Ele deveria ser morto, ele deveria ser sacrificado. E é justamente nesse momento que Pedro então propõe a Jesus que poupe a sua vida e não permita que isso aconteça. Pela segunda vez, Jesus faz isso no capítulo 17, verso 22 e o verso 23, é o segundo anúncio da sua morte. Jesus reconfigura agora a maneira de lidar com seus discípulos, preparando-os para esta realidade que haveria de acontecer. E o seu terceiro discurso aos discípulos, a terceira vez que Jesus menciona a respeito da sua morte para os discípulos, encontra-se no capítulo 20 de Mateus, no verso especialmente 17, 18 e o verso 19. Ele começa a orientar os seus discípulos e a dizer-lhes que haveria de morrer, mas também ser ressuscitado. E ele então, no capítulo 24, verso 1 e o verso 2, Jesus faz aqui uma declaração que surpreende aqueles discípulos. Aquele templo que durante séculos foi construído, agora é anunciado por Jesus, segundo as suas palavras, que aquele templo, verso 2, não haveria de ficar pedra sobre pedra. Aquele templo seria destruído. Se em 400 anos aquele templo foi destruído, imagina você para derribar aquele templo, invadindo então a cidade de Jerusalém. Para aquele templo ser destruído, a cidade de Jerusalém deveria ser invadida, e o povo judeu deveria ser enfrentado. E os discípulos ficaram inquietos com esse anúncio profético, escatológico, que haveria de acontecer. É por isso que no verso 3, eles fazem a Jesus 3 perguntas, já no Monte das Oliveiras. A primeira pergunta que Jesus faz
aí no verso 3, diz: quando sucederão essas coisas? Então essa é a primeira pergunta. Quando esses eventos escatológicos haverão de acontecer? A segunda pergunta que eles fazem a Jesus é: que sinal haverá da tua vinda? Já considerando a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. A segunda pergunta, portanto, é: qual sinal haverá da tua vinda? E a terceira pergunta que os discípulos fazem a Jesus é: que sinal haverá da consumação do século? Três perguntas que os discípulos fizeram, e Jesus bondosamente responde essas perguntas a partir do verso 6. A primeira pergunta que Jesus responde, de ordem inversa, é: que sinal haverá da consumação do século? E aí nós temos o verso 6 até o verso 25, em que Jesus diz que o sinal que eles estavam procurando em Jesus, com respeito à consumação do século, na verdade serão vários. Primeiro, o evangelho será pregado em todo o mundo. Segundo, muitos anticristos, falsos profetas, sairão no mundo enganando a muitos. E o terceiro sinal que esse texto nos fala é um período de grandes perseguições, muitas perseguições contra os fiéis, contra os crentes. A segunda pergunta que Jesus responde é, na verdade, a segunda pergunta que os discípulos fizeram: que sinal haverá da tua vinda? Verso 26 ao verso 35. Que sinal haverá da sua vinda? O sinal que Jesus, aqui nesse texto, responde aos seus discípulos é que antes da sua vinda, mesmo com o evangelho sendo pregado em todo o mundo, em meio às perseguições e havendo também a presença de muitos falsos profetas, muitos anticristos, haverá uma calamidade universal, tanto moral quanto espiritual. E esse período que a Bíblia chama de grande tribulação é o período que compreende a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda. Este é o período que nós estamos vivendo. Agora, a última pergunta que Jesus responde é a pergunta com respeito a quando sucederão essas coisas. Que sinal, Senhor Jesus, que sinal, Mestre, nós podemos esperar para discernirmos que o fim de fato está próximo? Jesus responde, verso 36 ao verso 41, dizendo que este sinal não pode ser discernido. Não sabemos quando o Filho de Deus voltará. Ninguém sabe. Ele virá, na verdade, como o próprio Jesus aqui faz uma analogia, ele virá como um ladrão. Ninguém pode dizer qual dia, qual ano, qual século, que horário de fato Jesus haverá de retornar. E o restante do texto, versos 42 ao verso 44, resume para nós aquilo que ele vai dizer posteriormente. Diante desses sinais respondidos, e diante da incógnita sobre quando de fato Jesus voltará, quando os tempos serão consumidos, Jesus diz, verso 42, é o conselho que ele dá: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus sintetiza aos seus discípulos que, por não saberem quando de fato ele retornará, sendo este um fato verdadeiro, Jesus retornará, mas não sabendo quando Jesus retornará, que postura, que conduta, que conselho eles precisavam para viverem esse período chamado de grande tribulação até que ele retornasse. E os seus conselhos são resumidos aqui nesses versos 42 a 44. Nós devemos vigiar, nós devemos ficar como que apercebidos, atentos, preparados,
justamente porque não sabemos quando Jesus voltará. Entendendo este contexto, aí nós vamos agora, por consequência, entender por que Jesus propõe 3 parábolas logo em seguida. A primeira parábola que Jesus propõe aí, capítulo 24, verso 45, é a parábola que tem um título dado pela Sociedade Bíblica do Brasil, a parábola do bom servo e do mau servo. Essa parábola, ela comunica uma mensagem aos seus discípulos. Diante desse período de grande tribulação, que conselhos nós precisamos receber de Jesus? Como está resumido no verso 45 e 46, nós que somos responsáveis, vou repetir, nós que somos responsáveis pelo bem-estar das pessoas, precisamos ser fiéis. É a mensagem da primeira parábola. Qual é a segunda parábola que Jesus está comunicando aqui na sequência aos seus discípulos? A parábola daquelas 10 virgens que foram contratadas pelo pai da noiva e ficavam num lugar, no caminho entre a casa do noivo e a casa da noiva. À noite não havia poste de luz, não havia iluminação elétrica, então as virgens ficavam então na beira do caminho esperando o noivo passar. Quando o noivo chegava, elas acendiam as suas candeias e conduziam o noivo até a casa da noiva. E diferente do nosso contexto, primeiro fazemos o casamento, né? Depois é que nós fazemos a festa chamada de recepção, para não atrair muita gente talvez, chamamos a festa do casamento de recepção. Mas na cultura judaica, o casamento e a festa era uma coisa só. Então as virgens conduziam o noivo até uma casa, e ali eles faziam uma grande festa em celebração ao casamento que acontecia. Essa festa durava de 7 dias até 21 dias. Era uma festa longa e eles festejavam mesmo, com danças, se alegravam, comiam, para celebrarem o casamento, o matrimônio. E Jesus faz uso de um conceito, de uma história real, histórica, cultural do povo judeu, para fazer uma aplicação àqueles discípulos. A semelhança dessas virgens, narradas no verso 1 ao verso 12 do capítulo 25, nós devemos ficar preparados para quando o noivo chegar e irmos com ele e o acompanharmos até a sua noiva. A primeira parábola diz que, como responsáveis pelo bem-estar dos outros, deveremos ser fiéis nesse cuidado. A segunda parábola diz que nós devemos ficar apercebidos, vigilantes, aguardando, preparados a chegada do noivo para com ele o acompanharmos. E a terceira parábola, e é justamente sobre essa parábola que eu queria fazer aqui algumas reflexões com os irmãos, é a parábola dos talentos. Vamos ler o texto, verso 14 ao verso 30. Acompanhem comigo, por favor, esta leitura. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse:
Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escolhi na terra o teu talento, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe, pois, o talento e dar-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esta foi a parábola que Jesus comunicou aos seus discípulos com o intuito, com o propósito de orientá-los sobre como deveriam lidar com a vida cristã neste período até que Jesus voltasse. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para 3 observações presentes nesta parábola, que servem como conselhos da palavra de Deus, para que, até que Jesus volte, todos nós estejamos praticando estes princípios. A pergunta-chave que precisamos fazer para essa parábola é: como administrar esses recursos que Jesus trata aqui nesta parábola? Primeiro, precisamos reconhecer ou reencontrar os talentos que Deus nos deu. Precisamos reconhecer ou reencontrar os talentos que Deus nos deu. O texto está falando de uma moeda literal chamada talento. O talento correspondia a 6.000 dracmas, ou 6.000 denários, que era moeda romana. Aquele que trabalhava no campo durante um dia todo, um trabalho rural, ele recebia como pagamento pelo seu dia de trabalho uma dracma, que era moeda grega, ou então um denário. Só para os irmãos terem uma ideia de quanto valia um talento, ele representava em média, 6.000 denários. Isso significa que o trabalhador rural, ele precisava se dedicar no campo durante, em média, 16 anos para receber um talento. Um talento. A parábola está falando de uma moeda real, mas a aplicação dessa parábola para nós é o que nos chama a atenção. Primeiro, eles não receberam esses talentos para serem possessão deles. Segundo, esse talento que eles estavam recebendo, na verdade, era um empréstimo, porque eles tinham que devolver para o seu senhor. Terceiro, diz a parábola que cada um daqueles 3 servos receberam talentos do seu senhor. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1 talento. Mas o que me chama a atenção aqui nessa parábola é o fato de que, apesar das diferenças, cada um recebeu segundo a sua própria capacidade. Segundo as leis da proporção, o que acontece com esses servos, apesar das suas diferenças, é que cada um recebeu a mesma medida, porque foi considerado o quê? A capacidade de cada um deles. E em quarto lugar, esta informação também nos faz pensar que esse talento aqui, como uma analogia que Jesus está fazendo, porque é uma história que Jesus está contando, não é um fato real, é uma parábola, e como parábola, Jesus usa recursos do dia a dia das pessoas para fazer aplicações práticas aos seus discípulos. O talento aqui representa responsabilidade. Todos nós, indistintamente, recebemos do Senhor responsabilidades. E estas responsabilidades precisam ser reconhecidas e, quem sabe, resgatadas até que Jesus volte.
Alguém poderia dizer: pastor, eu não tenho talento algum, eu já desisti de tentar, eu já fiz de tudo para exercer o talento que eu pensava ter, e eu descobri que eu não tenho talento. Sabe, meu irmão e minha irmã, nem sempre os talentos que nós achamos que temos, nós temos. Nem sempre as expectativas que nós criamos com respeito a nós mesmos são verdadeiras. Mas há algo que nós não podemos negar: todos nós recebemos do Senhor responsabilidades que devem ser assumidas até que Jesus volte. Todos nós, indistintamente. A um foi dado 5 talentos, não foi 6, não foi 4, não foram 2 talentos, foram 5 talentos, é uma medida exata, 5 talentos, porque correspondia à capacidade daquele primeiro servo. Ao outro foi dado 2 talentos, não foi 3, não foi 1, não foi a metade de um talento, foram 2 talentos, e a outro foi dado 1 talento apenas. E esses servos, os 2 primeiros servos, quando o Senhor, depois de muito tempo, volta e presta conta com esses servos, e esses 2 primeiros servos lhe apresenta a soma que eles conseguiram pela negociação dos talentos e devolvem ao seu Senhor, esses servos são chamados de servos bons e fiéis. Servos bons e fiéis. Com respeito a quê? Com respeito à maneira, à conduta que eles assumiram para si, diante de uma responsabilidade que o Senhor havia dado. Há pessoas chamadas por Deus para exercerem um ministério até que Jesus volte. E eu não estou falando aqui apenas de contexto eclesiástico. Todos nós nascemos e fomos chamados por Deus para um propósito. E a nossa confissão de fé diz que todos nós fomos criados e chamados com o propósito de glorificarmos a Deus. A pergunta é: como eu vou glorificar a Deus? Nem todos são chamados para serem pastores, nem todos são chamados para serem presbíteros, nem todos são chamados para serem diáconos, nem todos são chamados para a música, nem todos são chamados para assumirem a responsabilidade de dirigirem uma sociedade interna ou um ministério dentro da igreja. Mas todos nós fomos chamados por Deus para lhe dar glórias através do serviço que nos propusemos a prestar a Ele, seja através da nossa profissão, seja através de qualquer atividade, seja na casa, no trabalho, aonde que nós estamos. Nós fomos chamados por Deus para um propósito. Nós fomos chamados por Deus para um propósito. Você pode não ser um grande pregador, você pode não ser um grande líder, mas certamente, meu irmão, Deus te deu uma responsabilidade, e esta responsabilidade precisa ser reconhecida, precisa ser resgatada. É necessário que você identifique por que Deus te chamou, para que você possa servi-lo. Em Colossenses, Paulo diz que tudo quanto nós fizermos, devemos fazer como para o Senhor e não para homens, cientes que receberemos do Senhor a recompensa da herança, porque a Cristo é que nós estamos servindo. Colossenses 3, 23 a 25. Tudo que nós fizermos, tudo que nós fazemos, deve ser feito com a consciência de que Deus me chamou para glorificá-lo. Tem irmão que tem uma capacidade incrível para escrever, e a pergunta que esse irmão precisa fazer a si é: como glorificar a Deus através desta habilidade de escrita? Tem pessoas que são ótimas na administração, são ótimos administradores, e por que não fazer uso da sua capacidade que Deus deu para servir ao Senhor?
como fazer uso da sua profissão, como fazer uso do seu ministério para glorificar a Deus? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos responder. A primeira reflexão que eu queria fazer com os irmãos nesse texto é que todos nós recebemos responsabilidades da parte do Senhor. Ninguém está isento. Mesmo que você diga, mas eu sou um novo convertido, na mesma medida que você já recebeu do Senhor, na mesma medida você deve compartilhar com outros. Você deve servir ao Senhor usando os recursos que você já tem recebido. Se você ouvir uma menção da palavra de Deus, essa menção da palavra de Deus que você já recebeu, é a medida da responsabilidade que você tem, primeiro, de aplicar na sua própria vida, segundo, de aplicar na vida do outro. É o que diz a primeira parábola que Jesus está compartilhando com seus discípulos no final do capítulo 24. Todos nós somos responsáveis pelo bem-estar dos outros, e nesse sentido nós devemos ser fiéis. Devemos ser cuidadosos um do outro, zelando pelo bem-estar um do outro, orando um pelo outro, servindo um ao outro, visitando um ao outro, orando, contribuindo uns com os outros. Tem irmão que não tem vocação para ser um pastor, mas tem uma capacidade de ganhar dinheiro como ninguém. E tem gente que se pergunta, como Deus está me abençoando, me permitindo ganhar dinheiro como eu estou ganhando? E aí, muitos não param para pensar, por que Deus está permitindo que isso esteja acontecendo com a sua vida? Nós estamos vivendo num período chamado de grande tribulação, e Jesus voltará, e cada um de nós recebemos do Senhor um talento, uma responsabilidade. A pergunta é, como você está usando os recursos que Deus te deu para servir os interesses daquele que te chamou? Tem gente que tem habilidade de ganhar dinheiro que eu particularmente fico impressionado. Eu não tenho essa habilidade de ganhar dinheiro. Deus me chamou para outro propósito, de pregar o Evangelho, de explicar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus. Deus me chamou para isso, e eu não tenho escolha, e nem quero ter escolha. Eu preciso ser fiel ao chamado de Deus para a minha vida, até que o meu Senhor volte, custe o que custar. Mas tem outros que não foram chamados para serem pastores, ou para serem missionários, foram chamados para serem administradores, foram chamados para ganharem recursos e manterem a obra de Deus em toda a terra. Mas muitos de nós estamos usando os talentos que Deus nos deu, as habilidades que Deus nos deu, os recursos que Deus nos deu para servi-lo, e estamos usando para o nosso próprio serviço. Estamos usando para o nosso próprio bem, e nos esquecendo muitas vezes de fazer uso total de tudo que Deus tem nos dado, para o serviço, para a glória do nosso Senhor. Os talentos que esses servos receberam, eles não receberam como propriedade deles, foi um empréstimo. Foi um empréstimo. Eles haveriam de prestar contas ao Senhor quando Ele voltasse, porque tudo que Deus tem nos dado não nos pertencem. Os nossos filhos não nos pertencem. Não podemos criar os nossos filhos pensando em nós, na nossa aposentadoria. Os nossos filhos são herança do Senhor. Precisamos criar os nossos filhos de maneira que os nossos filhos cresçam, entendendo o porquê que eles nasceram. Eles nasceram para servirem ao Senhor. E eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ler a devocional da família no nosso boletim neste domingo. Nós concebemos expectativas nos corações dos nossos filhos, muitas vezes, expectativas egoístas, porque eles crescem pautando as suas vidas naquela expectativa de estudarem, de trabalharem, para que eles tenham, no final de tudo, o benefício total
de tudo aquilo que Deus lhes emprestou. Mas quantos de nós estamos concebendo no coração dos nossos filhos, que mesmo que eles entrem numa faculdade, mesmo que eles entrem no mercado de trabalho, eles estão entrando como missionários, estão entrando como representantes do reino de Deus, para servir a Deus. Quantos de nós que somos pais, estamos inculcando a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, para que eles se vejam como missionários, dedicados ao serviço do Senhor? Mas também, os recursos financeiros que nós temos recebido, não nos pertencem. Alguém já disse que os 10% do dízimo são, na verdade, uma representação de 100% daquilo que nós temos recebido e que pertence ao Senhor, e que os 10% apenas simbolizam aquilo que estamos declarando ao entregarmos os nossos dízimos com fidelidade ao Senhor. Porque os recursos que nós estamos recebendo através do nosso trabalho pertencem ao Senhor, e nós temos a responsabilidade de administrarmos esses recursos com 100% da nossa motivação, com 100% da nossa dedicação, para honrarmos ao Senhor. As habilidades ministeriais que nós recebemos, seja a música, seja o serviço através da diaconia, seja o pastoreio através dos pastores e presbíteros, não podem ser utilizados para o nosso próprio benefício, senão para o benefício daquele que, quando voltar, exigirá prestação de contas, porque tudo pertence a Ele. E você, meu irmão, médico, advogado, seja qual for a sua profissão hoje no mercado de trabalho, como você está usando a sua profissão para glorificar a Deus, para honrar ao Senhor? Porque todos nós somos indesculpáveis, todos nós recebemos do Senhor talentos, segundo a nossa própria capacidade. Eu não posso almejar aquilo que está além daquilo que Deus já me deu. Aliás, tem um pastor que se tornou muito conhecido na década de 80 e de 90 no Brasil, um pastor presbiteriano, e alcançou largo espaço na mídia, nos meios de comunicações, conhecido. Suas conferências reuniam milhares de pessoas, e ele estava realmente muito bem amparado pelos meios de comunicações, pelo poder, pela influência. Grandes empresas no Brasil estavam apoiando, como a Petrobras, e ele se envolveu num escândalo, e esse escândalo foi uma tristeza para todos nós, e no meio daquela experiência triste, desastrosa na sua própria vida, eu me lembro de uma reportagem que ele comunicou a sua experiência, não me lembro agora o nome da revista, em que ele disse que o maior pecado que ele cometeu não foi o seu envolvimento com a política, não foi o seu envolvimento com a fama, e isto o seduziu, corrompendo o seu coração, distorcendo as suas motivações, nem mesmo o seu envolvimento com a secretária. O seu maior pecado foi de sair, de distanciar daquilo que Deus o havia chamado para fazer. E quando ele olhou para trás, ele percebeu que havia um emaranhado de situações que era impossível voltar atrás, voltar às origens por meio do seu próprio esforço. Ele disse que o seu maior pecado foi se distanciar daquilo que Deus o havia chamado. Por que Deus te chamou, meu irmão, minha irmã? Reconheça a responsabilidade que Deus te concedeu, ou resgate se você já perdeu, e tenha coragem de voltar atrás. Se Deus um dia colocou no seu coração a perspectiva de ser um pastor, levante-se nessa noite
e tenha coragem de dizer: Senhor, eu quero voltar para aquilo que o Senhor me chamou para ser. Se Deus te chamou para ser um missionário, reconheça, resgate, volte. Mas se Deus não te chamou para exercer um ministério eclesiástico, Deus certamente te chamou na função que você está exercendo, ou em outra função, para servi-lo, para dedicar todos os talentos que você tem, exclusivamente para Ele. A segunda reflexão dessa parábola, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer ou resgatar os talentos que Deus nos deu. Em segundo lugar, nós devemos encontrar ou resgatar, por meio dos riscos, as oportunidades de usarmos os nossos talentos. Vou repetir: nós devemos resgatar, por meio dos riscos, as oportunidades que temos para usarmos os nossos talentos, ou melhor, os talentos que Deus nos confiou. Thomas Edison foi um empresário muito conhecido nos Estados Unidos no século XIX. Ele faleceu no início do século 20, 1940 alguma coisa, não me lembro agora exatamente da data. Thomas Edison, no início da sua vida, criança, a sua mãe era uma ex-professora, ele foi levado para a escola e já no início da sua experiência acadêmica, ele começou a ter sérias dificuldades na sua escola. Porque não sei quantos sabem, mas Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada incandescente, que aperfeiçoou o telefone, que desenvolveu, que criou a máquina de datilografia, e foram mais de 2.300 invenções que Thomas Edison desenvolveu ao longo da sua vida. Eu não sei quantos sabem, Thomas Edison ele era meio surdo. Ele não tinha a sua audição 100% saudável, ele ouvia pela metade, e isso dificultou seu desempenho na escola. O diretor da escola, por exemplo, que era um padre, ele entrou num conflito com aquele menino que tinha problemas disciplinares frequentes, dizendo que aquele menino era bobinho, que ele tinha um déficit de atenção, que ele não aprendia nada, e ele, por causa disso, ele começou a se sentir desmotivado com o estudo. E os conflitos foram tantos que um dia o diretor da escola teve a capacidade de escrever um bilhetinho para os pais, mais ou menos o que acontece hoje, né? Um bilhetinho para os pais. E aí chega Thomas Edison na sua casa e entrega o bilhetinho para a mãe dizendo: olha, tira o seu filho dessa escola porque ele não serve para nós. E a mãe, revoltada, uma ex-professora, resolveu assumir a responsabilidade de educar o seu próprio filho. Tirou-o realmente da escola e assumiu a responsabilidade de educar o seu próprio filho. E ela, como era uma professora, tinha muitos livros em casa. Thomas Edison, ele entrava no porão e ficava ali estudando com a motivação da sua mãe, e ele passou a ler todos os livros que a sua mãe teve, isso já na sua infância. Livros de ciência, de história, de biologia, de tudo. Começou a ler tudo. E lá nesse porão, ele ficava quase que o dia inteiro e muitas vezes a noite inteira estudando. Até que ele conseguiu futuramente um emprego, foi trabalhar numa estação de trem, e aí o responsável pelo emprego lá, pela estação de trem, deu para ele um espaço. E nesse espaço ele levava os livros, estudava, e ali dentro ele fez uma espécie de laboratório. Uma vez pegou fogo dentro daquele espaço lá, e aí prejudicou ainda mais a situação de saúde dele. Passou a ficar totalmente surdo por causa de uma explosão que teve dentro dessa sala que foi reservada para ele na estação de trem. Mas Thomas Edison não desistiu. Ele desenvolveu inúmeras invenções que facilitaram não apenas a sua própria vida, mas a vida de milhares de pessoas. Quer outra história? Vou dizer o nome aqui dessa empresa, vocês vão conhecer, e faz bem lembrar o nome dessa empresa: Pizza Hut. Certamente você conhece, ou já conheceu, ou já viu alguma logomarca aí da Pizza Hut. Você sabe como nasceu a Pizza Hut? A Pizza Hut, ela foi criada por dois jovens, eram primos.
Eles tinham uma espécie de bar, e eles comercializavam, esse era o carro-chefe do comércio deles, eles comercializavam bebidas. Mas chegou um momento que a venda de bebidas, de refrigerantes, que era a Pepsi, a venda ela estava muito baixa, e eles começaram a ter prejuízos. E eles resolveram um certo dia terem uma ideia: vamos vender pizza, que aí vendendo pizza o povo vai pedir refrigerante, nós vamos aquecer o nosso comércio. Eles não tinham dinheiro para poder montar uma pizzaria, aí eles foram na tia deles e suplicaram para a tia deles emprestarem um dinheiro para eles, e eles fizeram uma dívida com a sua tia, compraram as máquinas e passaram a fabricar pizza. Sabe o que aconteceu? A venda de pizza superou as expectativas deles, porque eles queriam vender, na verdade, eram refrigerantes. E aí eles passaram a vender mais pizza do que refrigerante. Nasceu a Pizza Hut. E é por isso que a Pizza Hut, especialmente na Europa, está associada com a Pepsi. Por causa dessa história simples, corriqueira do dia a dia, que nós não imaginamos que vai acontecer. E aí você fica imaginando aí no seu coração o potencial que Deus te deu para desenvolver o seu serviço a Cristo. Você talvez olha para si e fala: eu não tenho condições, eu tenho dificuldades de saúde, ou eu não tenho dinheiro, eu não quero enfrentar as tensões do mercado de trabalho, eu não quero enfrentar as concorrências dos melhores cursos que as faculdades oferecem, vou procurar algo que seja mais fácil. E muitos jovens deixam de correr atrás daquilo que eles percebem terem sido chamados por Deus, como por exemplo na medicina, e vão fazer um outro curso porque a concorrência é menor, e vão se sentir frustrados depois. Deus nos deu um potencial para desenvolvermos, meus irmãos, para crescermos, mas se nós não tivermos a coragem de enfrentarmos as dificuldades, as barreiras, nós vamos sofrer prejuízo na nossa própria vida, porque Deus nos chamou para um propósito, e nós não podemos fugir desse propósito. Eu fugi de seminário durante muitos anos, nesses quase 20 anos envolvido com o trabalho missionário. Os pastores, amigos, irmãos: Erickson, você precisa ir para o seminário, Erickson, você precisa ir para o seminário. E eu pensava que o seminário ia roubar 4 anos da minha vida, 4 anos da minha vida ministerial. Até que um pastor lá nos Estados Unidos disse para mim algo que eu nunca esqueci, tentando me convencer definitivamente a ir para o seminário e adquirir mais ferramentas para melhor servir ao Senhor. Ele disse para mim: Erickson, o tempo no seminário é um tempo curto da sua história, da sua vida. O seu ministério é a sua vida, é a sua vida. E aí, irmãos, eu me convenci que eu deveria enfrentar sim o seminário. 4 anos difíceis, complicados, mas louvo a Deus porque eu terminei. Eu já estou pensando em outro curso no próximo ano. Sabe por quê? Porque eu sei que eu posso servir mais ao Senhor. Eu sei que tenho mais para oferecer ao Senhor, não só apenas do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista também prático, ministerial. Eu sei que posso crescer, irmãos, eu sei que posso crescer, e eu sei que você pode crescer, eu sei que você pode desenvolver melhor o seu ministério, eu sei que você pode servir melhor ao Senhor, dentro de um consultório médico. Você como médico pode servir ao Senhor, pode dedicar a sua profissão, como um álibi, uma desculpa, para compartilhar a palavra de Deus, para anunciar as verdades que você está aprendendo e que você está recebendo. E a terceira reflexão que eu queria fazer nesta parábola que Jesus nos comunica como conselhos para esse tempo que nós estamos vivendo até que Ele volte, é que a frustração não é perdermos, meus irmãos, mas é preservarmos os talentos. Não é perdermos, mas é preservarmos o talento. Aonde Deus te plantou, onde Deus te colocou, onde que você vive a maior parte do seu tempo, saiba de uma coisa: o lugar que você vive, o lugar que você convive, deve ficar melhor, porque você passou por ali.
Não se esqueça disso. O lugar que você passou precisa ficar melhor porque você passou por ali. A maior frustração de um crente em Jesus, a maior frustração não é perder oportunidades, sofrer prejuízos. A maior frustração é a preservação daquilo que o Senhor tem nos dado. Na perspectiva do salmista, no Salmo 67, ele deveria e ele queria receber de Deus bênçãos, mas a expectativa dele ao receber as bênçãos de Deus era de compartilhar as bênçãos de Deus com outras nações. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. E no final ele diz: para que em todas as nações a salvação do Senhor seja uma realidade presente. Na mesma medida que nós recebemos as bênçãos, na mesma medida nós precisamos compartilhar com aqueles que ainda não conhecem o Senhor. A nossa maior frustração é vivermos 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos da nossa vida cristã e nunca pregarmos o Evangelho para uma pessoa que nós convivemos, ou para uma pessoa desconhecida. A maior frustração para uma igreja, a maior frustração para um pastor, para um conselho, é trabalhar durante anos e anos e não ver no seu ministério gente sendo salva. A maior frustração da nossa vida é viajarmos o mundo inteiro fazendo turismo em períodos de férias, mas nunca dedicarmos um período de férias para exclusivamente compartilharmos o Evangelho com quem não conhece o Senhor Jesus. A maior frustração nossa, meus irmãos, a nossa maior frustração é sabermos que milhares e milhares de pessoas encontram-se cativas nas mais densas trevas, sabendo que a palavra de Deus é luz para os caminhos, e nós não investirmos na compra de Bíblias, para que mais e mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. A nossa maior frustração é de dedicarmos 100% da nossa vida para satisfazer os nossos próprios interesses. Aqueles 2 primeiros servos receberam talentos do Senhor. Eles enfrentaram o risco de perderem aqueles talentos que Deus representado, Jesus representado na parábola como aquele Senhor que saiu e depois voltou. Eles enfrentaram os riscos para fazer uma boa surpresa para o seu Senhor, devolverem os 5 talentos, com mais o fruto do investimento que eles fizeram daqueles talentos. Mas o último servo, chamado de mau e inútil, ele foi punido, porque ao invés de apresentar ao Senhor o talento que recebeu e o fruto desse talento, o que ele fez? Ele escondeu o talento, por uma premissa falsa a respeito de Deus. Receoso, eu escondi, sabendo que o Senhor é severo e que o Senhor colhe onde o Senhor mesmo não semeou. E o que o Senhor da parábola diz? Sabendo disso, portanto, você deveria então ter feito o contrário. Justamente por isso você tinha que ter feito o contrário. Se você sabe que eu sou severo, você sabe que eu colho onde eu não semeei, então por isso ainda mais você deveria ter investido o talento que eu te entreguei. Mas ele preservou o talento e por isso ele foi punido. Porque a vida cristã, digna desse elogio do Senhor na parábola, servo bom e fiel, é a vida cristã frutífera, meus irmãos. Frutífera. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus dizendo no capítulo 15 do Evangelho de João:
Nós fomos chamados para sermos frutíferos. Frutíferos. E a gente olha para trás e nos perguntamos: quantas pessoas se entregaram a Cristo e por Ele foram salvas, porque tomei a iniciativa de ir pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Quantos anos da nossa vida já vivemos, meus irmãos? E como estamos nos dedicando aos interesses do reino de Deus? Queria encerrar esta mensagem fazendo uma breve aplicação aos irmãos. Eu não sei se os irmãos entenderam qual a proposta do conselho da nossa igreja, mas o projeto Sem Fronteiras é um projeto que nasceu com o intuito de dar oportunidade aos irmãos de saírem no período de férias pregando o Evangelho, seja aqui próximo da igreja, seja dentro do território brasileiro, seja fora do território brasileiro. É uma iniciativa de sairmos. E os grupos de discipulado que nós estamos investindo desde o ano passado e que vai começar a partir do próximo mês, no mês de setembro, um grupo de irmãos passaram a ser preparados desde fevereiro deste ano. E agora em setembro nós vamos abrir os primeiros grupos de discipulado. Sabe qual é a proposta deste ministério que o conselho da nossa igreja está lançando? Evangelização urbana. Além do crescimento mútuo, da edificação espiritual, os grupos de discipulado propõem a evangelização urbana, porque nós devemos ser crentes inconformados com a ausência de evangelização, irmãos. Precisamos ver essa igreja encher de pessoas convertidas pelo Evangelho do Senhor Jesus, e todos nós estamos sendo chamados pelo Senhor para colocarmos as mãos nesse arado e trabalharmos firmes nessa direção. Alguns serão líderes, discipuladores, outros serão auxiliares desses discipuladores, porque no futuro serão outros discipuladores também. Mas nós precisamos que você abra as portas da sua casa, dizendo: eu quero que na minha casa funcione um grupo de discipulado, e nós vamos evangelizar aonde nós estivermos, meus irmãos. Na minha casa, por exemplo, nós vamos abrir um grupo de discipulado lá em casa, eu e André, os meus filhos, porque aquela região que eu moro precisa ser evangelizada. Nós vamos crescer uns com os outros, mas aquele entorno, aquele perímetro da minha casa será todo evangelizado também. Evangelização por relacionamento. E vamos alcançar as pessoas, vamos trabalhar com as pessoas e vamos ser fiéis ao chamado que Deus nos entregou como igreja, porque haverá um dia em que Jesus voltará, e eu falo isso com muito temor no meu coração. Jesus está voltando, meus irmãos. Os sinais que os discípulos pediram para Jesus e que Jesus respondeu são sinais que nós estamos vendo nos nossos dias. Jesus está para voltar, e justamente porque nós não sabemos o dia do seu retorno, é que nós somos chamados a estas responsabilidades. Reconhecer, em primeiro lugar, qual é o nosso talento. Segundo, resgatar por meio dos riscos as oportunidades que temos tido de usarmos esses talentos. E em terceiro e último lugar, fugirmos da frustração de não termos uma vida cristã frutífera. Fugir da frustração de não termos uma vida cristã frutífera. Todos nós recebemos responsabilidade do Senhor, independente da idade, independente do tempo de vida cristã, independente da condição social. Você crê em Jesus, você tem a missão de Jesus.